Glória a Deus. Oh, cantai outra vez, cantai, voz de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, belas sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas do céu, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vem Jesus Cristo a todos dar novas de amor e vida. Dai ouvidos ao seu clamor, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente, novas do céu, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas do céu, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Vós, ó crentes, a vós alçai, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também cantai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dai-nos a vitória, belas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Amém. Agora para a oração. Vamos ser também uma restauração aí, você vai fazer os seus pedidos. Principalmente também, você pode escolher os direitos para que faça uma festa. Santíssimo Deus, amável Pai, ó Senhor, te somos agradecidos porque estamos aqui hoje na tua casa. Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor está conosco pela promessa que o Senhor nos deu. Que essa certeza da tua presença agora conosco, Senhor, possa confortar os nossos corações. Amém. Aqui nessa noite, Senhor, um culto de quarta-feira, muitos pedidos serão levados até o teu trono. Amém. Receba, Senhor, com muito carinho, receba com muita misericórdia, receba com muita atenção, como sempre fazes, como sempre fazes, cada clamor dos teus filhos, Senhor. Receba-nos aí no teu trono como filhos teus, porque o Senhor nos adotou e nós te agradecemos muito por isso. Como Pai amado, Senhor, atenda aos desejos do teu povo, segundo a tua misericórdia, mas acima de tudo, Senhor, segundo a tua sabedoria. Também, Senhor, nessa noite a tua palavra será aberta, a tua palavra será pregada. Para isso, Senhor, te pido mais uma vez, o nosso querido irmão Rafael, que ele fale, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. Amém. Que sejam as suas palavras para a nossa edificação, que sejam as suas palavras para a nossa santificação. Amém. Para isso, Senhor, que acima de tudo isso, que seja ele, Senhor, o veículo que o Senhor nos escolheu para nos servir o verdadeiro maná celestial. Amém. Senhor, ao final desse culto, que todos nós tenhamos a certeza que estivemos contigo. Amém. Que os nossos corações possam sair daqui ardendo de alegria, de regozijo, numa antevisão, num antegozo da eternidade que desejamos partilhar convosco. Amém. Que nenhum dos que estão aqui falte na manhã gloriosa da ressurreição, na manhã gloriosa da vinda de Jesus. Amém. É o desejo que nós temos, é a oração que fazemos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos as bênçãos de cuidado e o privilégio de nos achegarmos ao Senhor no meio da semana. Amém.
para sermos fortalecidos pelos embates contra Satanás. Com misericórdia, amado Deus Todo-Poderoso, conceda, segundo a tua vontade e o teu poder, todas as bênçãos que nós nos achegamos ao Senhor. Amém. Todas as bênçãos que for para o nosso meio espiritual, para a glória do Deus Santo nosso. Amém. Que o Senhor não se demore em nos atender. Porque o Senhor é eterno. Muito obrigado pelo privilégio de parar no meio da semana de estar aqui. Enquanto no caminho a gente encontra irmãos que nesse momento é o momento de ir ao supermercado. Outros que nesse momento é o momento de ir para a academia malhar. E o compromisso com o Senhor fica. Somos um número menor, porém conscientes do nosso dever e das bênçãos que nós recebemos do Senhor. Por isso estamos aqui. Amém. E nenhum desses outros pontos ou motivos venha nos desanimar. Mas que na quarta-feira seja o nosso compromisso sagrado de estar na tua casa para a glória. Amém. Amém. Meu irmão Rafael, abra nossa mente e o nosso coração e que nós saímos daqui alimentados. Amém. Que cada quinto de quarta-feira seja um degrau a mais na nossa vida espiritual. Amém. Perdoa as nossas faltas, ilumina-nos, guarda-nos para o teu reino, em nome de Jesus te rogamos. Amém. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos. É com alegria que cumprimento a todos e desejo de coração que quando sairmos deste lugar, possamos sairmos cheios do Espírito Santo. Amém. Muito bem. O título da mensagem nesta noite: Anjos Prostituídos. Abra sua Bíblia em Judas, antes do Apocalipse, e vamos analisar o verso 5, o verso 6 e o verso 7. Ora, quero lembrar-vos, Judas, do verso 5 ao verso 7. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubestes de tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-os do Egito, e depois alguns rebelaram e ele destruiu. No verso 6, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação no céu, ele os tem reservado em prisões eternas na escuridão, para o juízo do grande dia. Verso 7, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se prostituído como aqueles anjos e ido após outras carnes, foram postas como exemplo separado, sofrendo a pena do fogo eterno. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Vocês leram aí os 3 versos que está tratando desse tema tão sério que nós passaremos a discorrer aqui. Em primeiro ponto, quem são os anjos? O que quer dizer a palavra anjo? Mensageiro. Primeiro ponto, anjo é nada mais, nada menos do que um mensageiro. Segundo ponto, só tem 2 classes, somente 2 classes: da luz e das trevas. Ponto final. Terceiro ponto, só tem 2 senhores: o da luz e o das trevas. Jesus, o Filho do Deus vivo, foi bastante claro
e objetivo quando ele disse que ninguém, sem exceção, ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a luz e odeia as trevas, ou você serve as trevas e odeia a luz. Partindo dessa premissa, fica mais fácil de entendermos esses detalhes revelados aqui. Não sei se vocês já observaram, o Espírito Santo de Deus, a própria Santíssima Trindade, em todas as suas ações instrutivas, as suas criaturas, sempre trabalha com paralelismo, sempre mostrando em paralelo lições para as suas criaturas. O paradoxo mesmo é uma forma de paralelismo. Coloca um extremo daqui, outro extremo dali, causa o choque, e com o choque vem a lição e a compreensão. Paralelismo, de Gênesis ao Apocalipse. Todos os livros têm essa forma de apresentação, tanto doutrinária, como nos textos de um modo geral, tudo. Sempre que vai ter lições para nós, em paralelismo. Por isso sempre, luz, trevas, bem e mal. Vamos analisar o verso 5 então. Ali mesmo nós vimos dois tipos de mensageiros: mensageiros perdidos e mensageiros salvos. Óbvio e claro, aqueles que saíram lá do deserto, infelizmente a maioria se perdeu. Um fato até curioso, que nós comentamos na lição durante a semana: o santuário tinha 48 metros, o pátio do santuário, 48 metros de comprimento, por 24 de largura. A tenda tinha mais ou menos 14,40 de comprimento, juntando o Santo e o Santíssimo, com 4,80 de largura e 4,80 de altura. Trocando em miudinho, o espaço livre de pátio que tinha era inferior a 1.200 metros quadrados. Sabe quantas pessoas no máximo que cabe em 1 metro quadrado no espaço aberto? 5 pessoas. Dentro de um lugar fechado cabe até 7. Isso é uma base de cálculo para grandes multidões, grandes massas. Então, se eu pegar 1.000 e multiplicar por 5, eu caberia dentro do pátio ali aproximadamente 5.000 e poucas pessoas. Espera aí, lá fora tinha 2.400.000 pessoas. Por que o Senhor mandou fazer um santuário com um pátio que só cabia esse tantinho de gente? Acho que nós olharmos aqui para os bancos dessa igreja, fica fácil de entender, não fica não? Concorda comigo que fica fácil de entender? Deus vai pôr os caras para poder fazer, cada estaca daquela da cerca tinha uma base de prata. Cada uma era uma sapata de prata, para poder depois vir com aquele tanto de tecido caríssimo, fazendo de cerca em volta. Para nada. Porque nos dias das reuniões, nos dias do culto, o pessoal ia ficar lá dentro das barracas, ainda que tivesse culto o dia todo. Tinha uma tribo das 12 de Israel à disposição do Senhor para escalar quantos sacerdotes fossem necessários, para escalar quantos sumos sacerdotes fossem necessários. Contudo, em todo o relato bíblico, nós não percebemos em momento algum essas séries de cultos ou de cerimônias. Esse santuário, esse pátio era suficiente para arrebanhar os pecadores, o quê? Arrependidos. Os arrependidos vinham para dentro.
Agora, se a gente pegar 5 mil e dividir por 2 milhões e 400, dá 2,5% no máximo. A metade de 0,5% da população que estava lá fora. A irmã White, em uma das suas mensagens, ela chega a comentar que nem 1 em 5, ou equivalendo no máximo 20%, alcançará a salvação. Numa de suas expressões. Sabe, irmãos? Nós não podemos determinar quantos vai ser salvo, quantos vão se salvar, quantos vai se perder, quem vai ser salvo, quem vai se perder, não importa. Se preciso fosse, Deus, olha bem, eu costumo dizer que Jesus falou que a porta da salvação é estreita. Eu comparo isso com um funil. Lá no céu, a boca do funil é desse tamanho, acaba o universo inteiro. Mas aqui no planeta Terra, a boquinha do funil é pititica. E a única porta larga que tem, que é fora da boca do funil, é o resto do mundo, por isso que é grande. Não tem nem, de leste a oeste, norte, sul, leste a oeste. O resto, a outra porta é assim, é mundo. É aberto. Que a maioria tem escolhido entrar por ela, é o caminho da perdição, que leva à perdição. Lá no céu, é a boca para o universo. A boca do funil está aberta para o universo. Só que para chegar lá, a decisão nossa aqui é na direção da boca da portinha estreita. Lá no deserto, aqui ficou apresentado 2 tipos de mensageiros. Uma grande maioria que se perdeu e uma minoria que se salvou. No verso 6, vimos mensageiros que foram graduados nas potestades celestes e se rebelaram e deixaram suas moradas no céu e terminaram em prisões eternas na escuridão. Presta atenção que essa palavra prisão aí está aí no plural. Então, tem mais de uma. Prisões, no plural, eternas. Vamos voltar lá para Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler do verso 7 ao verso 12 e entender isso que Judas estava falando aqui. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12. Esse personagem que vocês vão ver aí, chamado Miguel, o arcanjo Miguel. Arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. Então só existe um no universo. Se alguém disser que existe outro arcanjo a não ser ele, já está mentindo. Porque o nome arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. Não tem outro, o único é ele. E Miguel é uma pergunta no hebraico: quem é como nosso Deus? Eu pergunto, vocês acham que existiria outro arcanjo? Então, era Jesus na época do Antigo Testamento, era conhecido e chamado por arcanjo Miguel, que por coincidência lá no livro de Judas, no verso 9, ele aparece aí no verso 9 do mesmo livro de Judas, ressuscitando Moisés e levando ele embora para o céu, no verso 9. Voltando então para Apocalipse 12, de 7 a 12, houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado. O grande dragão, a antiga serpente Satanás, foi lançado na terra, e os seus anjos foi lançado com ele. Ouvi, pois, uma grande voz do céu que dizia: chegada está a salvação, a força e o reino do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos, está falando lá do céu, foi derrubado, o qual os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. Apocalipse 19:10, a palavra do testemunho é o espírito de
profecia. Então, espírito de profecia, que em Isaías 8:20 também fala, a lei e ao testemunho. Se não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Deixa claro que espírito de profecia e lei de Deus são características da divindade da igreja de Deus no céu e na terra, no passado, no presente e no futuro. Preste bem atenção nisso. Eles o venceram, então, continuando lá, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que? Alegrai-vos, vós, ó céus, que neles habitais. Ficou livre do diabo. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que pouco tempo e resta. Vocês viram aí que os caras catou até as malhas e as cuias dele, não achou nenhum lugar deles mais lá no céu? E Judas não falou lá que eles deixou as moradas deles lá no céu? Está aí escrito no Apocalipse. Nem o seu lugar se achou mais lá. E ele lá já perturbava o céu. Não está falando de terra, não. Os seus irmãos que ele perturbava de dia e de noite. E Apocalipse 12, verso 12, quando fala: alegrai-vos vós, ó céus, que neles habitais, está falando dos mundos criados por Deus, que era perturbado pelo diabo o tempo inteiro. Os detalhes aqui da terra, os maiores problemas aqui da terra, começaram depois dessa transferência para cá, dessa mudança maldita. Porque esse planeta aqui, há 4.000 anos antes de Cristo aproximadamente, resolveu entregar o governo nas mãos de Lúcifer, lá no Éden. Aqueles que foram expulsos do jardim do Éden, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao ser colocados para fora do jardim, eles tiveram a mente bloqueada. Adão é quem ia naquela reunião que tinha no céu, registrada no livro de Jó, capítulo 1, verso 6, anualmente. E que Lúcifer passou aí. Lúcifer não foi bloqueada a mente dele, ele não tem muito progresso mais, está envelhecendo, está sem contato com a árvore da vida, está sem contato com a água da vida, tem o fôlego de Deus dentro dele, por isso que ele está vivo, mas não tem o Espírito Santo. E mesmo à distância, a longos anos na jornada do pecado, ele está envelhecendo. A irmã White confirma isso. Mas ele é inteligente o suficiente para infinitamente mais do que qualquer mortal com a mente bloqueada, dar nó em goteira e varrer. Conta que a nossa física, que a nossa matemática não sabe fazer, ele sabe de cor na ponta da língua. Não tem ninguém mortal que conhece mais da história do universo e que conhece mais a palavra de Deus do que ele. E ele, em momento algum, chega em ninguém e fala que Deus mentiu, que a palavra de Deus está mentindo. Muito pelo contrário, ele planta partes da verdade com muita mentira junto. E aí confunde a cabeça das pessoas e gera as confusões que nós conhecemos no hebraico como Babilônia, baderna religiosa. E é isso que tem feito o mundo religioso hoje, de baderna religiosa, de confusão religiosa. Vocês perceberam que no verso 12 do Apocalipse 12, ai dos que habitam na terra, e aonde mesmo que falou aí? Que tem gente habitando? No mar. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Está aí escrito, no mar. E tem outros textos na Bíblia tratando do mesmo tema. Interessante que lá no Ezequiel, no capítulo 28, se não me falha a memória, na altura do verso 2 até o verso 5, está dizendo que o diabo está dizendo que eu colocarei o meu trono no meio dos mares e serei semelhante ao Altíssimo.
No livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 10 também, tem um outro tópico bastante curioso, tratando do assunto. Dá uma conferida lá. Ao nome de Jesus, dobre os joelhos. Todos aqueles que moram em cima da terra, debaixo da terra, debaixo dos mares. Engraçado, para mim, debaixo da terra só tinha defunto. Mas não fui eu que escrevi a Bíblia, por isso que eu não posso ter medo de mostrar o que está dentro da Bíblia. Eu não posso me embaraçar com isso. Deus me puniria se eu deixar de apresentar o que está na palavra, e Ele mandou eu pregar a palavra. E não fui eu que escrevi a Bíblia. Eu tenho uma obrigação só de entender e transmitir pelo poder de Deus a sua verdade, a sua mensagem, a palavra do Altíssimo. Por mais embaraçoso que seja o tema. Mas está escrito aí, e não fui eu que escrevi. Quando Apocalipse 12:12 falou: alegrai-vos dos céus que neles habitais, Judas está falando que ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Só que tem gente que estava habitando no mar também. Olha que detalhe interessante. Só juntar as peças. Isaías não fala que no novo céu e na nova terra que ele vai fazer, não vai vir toda a carne de tudo quanto é canto do universo perante mim e adorar? Não é isso que está escrito lá? Isso era normal, toda a vida foi normal isso. As pessoas não são obrigadas a morar aqui ou ali e tal. O líder sim, como Adão e Eva era o líder, estava aqui. Lúcifer já tinha pecado há milhares de anos e não tinha ido para nenhum mundo, porque nenhum mundo, nenhum líder tinha caído ainda. Aqui no planeta Terra caiu. E o dia que caiu, isso aconteceu exatamente há 4.000 anos, aproximadamente, antes de Cristo nascer. E este fato constrangeu seres que já moravam debaixo d'água, que já moravam em cima da terra e debaixo da terra, que está revelado na Escritura Sagrada. E com a presença desse personagem, com essa hoste, com esse exército de trevas que veio com ele, fica-se subentendido outro detalhe. Preste bem atenção no que eu vou falar, e não foi eu que escrevi a Bíblia. O que diz em Filipenses, que é o nome de Jesus, ao nome do Deus vivo, do Filho do Deus vivo, dobrem o joelho. Eu pergunto, o diabo dobra o joelho para Jesus, meus irmãos? Então essa turma que desceu de lá dividiu. Tem gente que está dobrando o joelho, só que não voltou para o céu. Por quê? Porque ele tem que esperar terminar o juízo, o encerramento do assunto completo. Juízo esse, que esses caras já estão condenados. Aí a diferença deles conosco é essa: esses caras estão condenados em cadeias eternas aqui na terra. O que seria cadeias eternas aqui na terra? O que seria isso? Pare para pensar um pouco. Na escuridão, mente lúcida, os caras têm a mente lúcida, desbloqueada, mas tem restrição de ação. Eles não têm liberdade. Ou seja, eles são vigiados. O espaço aéreo deles é vigiado. O espaço deles de ação, de interação com seres desse mundo é vigiado. É simples de entender. A interação dele com Jó foi em cima da permissão ou não permissão de Deus. A interação com Pedro, Jesus não falou para Pedro: Pedro, o diabo está pedindo para fazer o que com você? Para cirandar, você para dançar na roda. E eu tenho pleiteado por ti. O tempo todo ele está tentando abrir espaço conosco. Deus não tenta ninguém. Você, eu, somos frutos de nossas escolhas. A vida que nós vivemos é fruto das nossas escolhas. E isso quando tem chance de escolher. E a maioria tem chance de escolher e ainda faz burrice. Vai lá e escolhe errado. E aí paga a conta.
Cristo morreu para nos salvar. E de graça nos dá a salvação. Esses seres que se arrependeram estão aguardando Jesus voltar, como nós também. Porque a Bíblia que diz que eles dobram o joelho. E o diabo não dobra o joelho. E leva o mundo inteiro a dobrar o joelho a ele. O homem, o ser humano, está debaixo da graça, com a mente bloqueada. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 53, diz o quê? Eis que eu vos digo um mistério. Num piscar e fechar de olhos, a trombeta soará, e isso que é corruptível vai se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade. Isso é lindo, irmãos. A nossa mente é bloqueada, mas nós temos espaço para crescer na graça de Deus. Esses seres que estão lá, os que já estão condenados, estão aguardando o dia, a hora que Deus juntar fizer a colheita toda, para juntar todo o gás seco para queimar tudo uma vez. Do diabo ao menor. E os que estão aguardando para a salvação, biblicamente falando, em autoridade bíblica, estão aguardando o dia que Jesus voltar para ir ao encontro com o Senhor nos ares. É o que eu e você estamos fazendo. No verso 7, aqui complica bastante. Aí o bicho pega. Porque assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, lá do Judas, verso 7, se prostituíram como aqueles anjos. Presta atenção, não foi eu que falei isso, não, nem eu que escrevi. Lá em Judas, verso 7, está dizendo que Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, inclusive aquela cidadezinha que Zoar, Ló, vocês estão lembrados que Ló falou para o anjo, depois que a mulher dele morreu, virou estátua de sal e tal, o Ló chegou no anjo e falou: faz o seguinte, deixa eu ir morar lá em Zoar, eu não gosto de morar em montanha não, eu gosto de ficar no meio do mato, não é comigo não, eu gosto de ficar na cidade, então, lá o povo tranquilo, e tal. Aí é como se ele estivesse dando uma tabrada, daquelas bravas assim, sabe? Porque Deus queria que ia destruir Zoar também. Aí Deus permitiu que ele fosse para Zoar. E Zoar foi poupado. E logo ele foi para a montanha. Foi só para poupar, para não destruir Zoar. Que Ló fez aquilo. E Deus atendeu na sua infinita misericórdia. Mas Sodoma e Gomorra está debaixo do mar Morto, completa. Fogo eterno porque vem de Deus. Sabe, irmãos? Se algum justo já tinha morrido no passado anterior a esse período de graça, vai ressuscitar lá, naquela região. Quando a cidade santa descer lá do céu, Sodoma, Gomorra, Troia, essas cidades que desapareceram, antigas, essas civilizações antigas, todas voltarão. E cada um vai ser julgado pelas suas obras. Cada um será executado sumariamente por suas escolhas que fizeram em sua época. Hoje, quando Jesus voltar, os salvos dessas civilizações todas, desde os dias de Adão até os nossos dias, ressuscitarão para ir ao encontro com o Senhor nos ares. E 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 18, diz que de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Eles vão na frente e nós vamos atrás, os que estiverem vivos. Eles vão na frente. Esses que já morreram vão na frente. Imagine que Adão vai encabeçar a grande e incontável multidão de ressuscitados. E os vivos, os 144 mil, vão encabeçar a outra multidão de vivos na direção, logo atrás dos que ressuscitaram, ao encontro com o Senhor nos ares. Aquela multidão incontável. E que eu e você, naquele grande dia, estejamos lá. Nós e os nossos lares aqui representados. E aqui então, o que eu queria chamar a atenção, aqueles anjos, Sodoma e Gomorra se prostituiu com aqueles anjos. Então, isso começa a mudar um pouco a ideia que nós temos
de anjos. Todo mundo gosta de brincar, está discutindo sexo dos anjos e não sei o que. Anjo tem sexo sim. Mas não tem um texto na Bíblia, Deus não criou nenhum animal perfeito, se falando do ponto de vista perfeito, com a natureza hermafrodita. O ser humano, seres inteligentes, foram criados em mais semelhança dele. E outro detalhe, Mateus 22:30, de cara, não exclui a sexualidade dos anjos. Mateus 22:30 é aquele texto dos saduceus, questionando a ressurreição. E a mulher vai ser de quem? E a mulher vai ser de quem? Quem vai ser o dono dela? A grande questão aí é o seguinte, Mateus 22:30 apenas esclarece uma diferença na forma de ver e exercer o matrimônio. Porque Adão e Eva foram unidos por Deus lá no jardim do Éden. Não tinha cartório, não tinha igreja. Foi uma forma totalmente divina a maneira de união entre homem e mulher, macho e fêmea. E aí foi dada a ordem: crescei-vos e multiplicar, e enchei toda a terra. E eu, o Senhor, não. De novo, eu, o Senhor, não. E não fui eu que escrevi isso. Está escrito na palavra de Deus. Se vocês querem acabar de contrariar, leia o que está escrito em Isaías capítulo 11, verso 8. Que está tratando do novo céu e da nova terra. Pode contrariar, mas não foi eu que escrevi a Bíblia, não. Pois uma criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Criança de peito, está mamando. E a desmamada, que já desmamou do peito da mãe, vai meter a mão dentro do vasilho. Meu irmão e minha irmã, passou 1000 anos no céu. No novo céu e na nova terra, onde Isaías está falando aí, que o lobo e o cordeiro vai comer junto, que o boi e o leão vão pastar junto. O tempo é nosso inimigo, não dá tempo de entrar em tantos detalhes. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: o leão e o boi, e o cordeiro e o lobo que está aí são animais que têm o intestino parecendo um PVC e a dentição canina. O boi, o intestino é igual ao nosso e a dentição também parecida. Esse leão que nós conhecemos e esse cachorro não tem nada a ver com o que Deus criou. Isso é consequência do pecado. E eles vão voltar a ser o que era. O que Deus criou no início, tudo vai voltar a ser o que era. E cobra comer pó, é igual a minhoca. É a comida que ela sempre comeu. Negócio de presa, veneno, garra, destruição, matança, comer lança de carne, isso tudo foi coisa depois do pecado. E vai voltar a ser tudo como foi antes. Não vai mudar nada. E os órgãos nossos, o nosso corpo, vai funcionar 10 por hora, 1000 por hora, normal. Procriação, normal. Enchei toda a terra. Deus não aposentou, não. Ele não tem carteirinha de aposentadoria. Ele não parou de criar. Ele é um criador eterno. Ele cria mundos e mundos e mundos, dia após dia. Inclusive a terra vai ser recriada. Eis que faço novos céus e nova. Essa história de essa chatice, um céu muito chato, não, chegar lá no céu, não, ficar sozinho, é que o conceito de casamento que tem no céu não é o conceito de casamento que tem aqui. Casamento aqui, o cara é dono da mulher nos dias dos saduceus. Lá, Adão não era dono de Eva e nem Eva não era dono de Adão. Adjutora, parceira, companheira. Tem nada a ver com o conceito de casamento que aconteceu. Não tem um casamento na Bíblia feito dentro de igreja. É um ato civil. Toda a vida foi ato civil. Na Bíblia Sagrada. Não tem um feito dentro de igreja. Por isso que isso não é assunto para mortal ficar. Só o juiz de paz faz um casamento e só o juiz desfaz o casamento. Ou estou errado, irmão Joel? Legislação. Só está casado se tiver
registrado, não é verdade? Se não tiver registrado, não está casado. No conceito legal. Então, nós podemos abençoar. Não tem nada contra a pessoa fazer o casamento, entrar na igreja, pedir bênção. Tudo bem. Mas quem constitui e desconstitui um casamento é o juiz. Por isso que casamento na Bíblia é um ato civil e não religioso. Só que lá o legislador do universo fez. E tem a forma dele fazer, que não é a nossa forma. E o resultado do casamento dele era parceria entre o casal. O casamento que teve depois do pecado, até hoje, não mudou muita coisa. É opressão. É um querer dominar o outro, querer ser dono do outro. E isso não está fora do conceito. E aqui na Bíblia, no novo céu e na nova terra, onde vocês leram aqui, em Isaías capítulo 11, verso 8, vocês estão vendo criança de mama e criança desmamada. No novo céu e na nova terra, depois do milênio. E o novo céu e a nova terra é depois do milênio. E que Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu e você estejamos lado a lado, um com o outro, com os nossos lares aqui representados, naquele grande dia. É o meu desejo de oração. Amém. Vamos cantar lado a lado, de pé. Pronto, fechou. Lado a lado aqui, crendo em seu amor, adorando o Rei Senhor, avançando em fé, movidos pelo amor, Deus nos acompanhará. Vamos para os céus, em mãos unidas, lado a lado com Jesus, vamos para os céus, cantar canções em coro, eu e você vamos lá. Joia somos nós, da pedra angular, nascendo do mundo, vem quem é Jesus. Para erguer murais, colunas e palácios, lá nas mansões celestiais. Vamos para os céus, mãos e mãos unidas, lado a lado com Jesus, Vamos para os céus, cantar canções em coro, eu e você vamos lá, lá nas mansões celestiais. Amém. Santo Deus, que o que acabamos de cantar seja real na vida de cada um de nós e os nossos lares aqui representados. Para isso te suplicamos, que na tua graça tu nos santifiques na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Acompanhe-nos de volta aos nossos lares, nos dê o restante de semana plenamente abençoados por ti, é o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cantai outra vez, cantai, novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz, novas de amor e vida, elas sublimadas por
novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Em Jesus Cristo a todos dá novas de amor e vida. Dai ouvidos ao seu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz e luz. Vós, ó crentes, a vós ao céu, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo, Rei da glória, dá-nos a vitória. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de paz.